Bom dia a todos e a todas, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesse dia, o dia que fez o Senhor, por isso nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Eu sou a missionária Ilka e sempre tenho chegado aqui através do canal para deixar uma rápida meditação para os nossos corações. E nesse dia eu gostaria de meditar com os amados um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Talvez o mais conhecido do Evangelho. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém já resumiu todo o Evangelho apenas nesse versículo. João, que é chamado o apóstolo do amor, ele revela através desse texto o grande amor do Todo-Poderoso, do grande Yahvé, por nós, seres humanos, pecadores, limitados, impotentes, frágeis. Mas mesmo assim Deus resolveu nos amar. E o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, maior do que os céus, que a terra, do que a imensidão das águas, que Ele resolveu dar. Porque quem ama, doa. E Deus demonstrou o seu amor dando. E não deu qualquer coisa, qualquer pessoa. Deus não deu um querubim, não deu um serafim, não deu um arcanjo nem um anjo. Deus deu o seu Filho. E olha, Filho único, Jesus. E o texto diz que Deus nos amou de uma maneira tão grande. Esse mundo aí não são as coisas criadas, esse mundo somos nós, pessoas, que resolveu nos dar o seu único Filho. Mas com que propósito? Para que toda pessoa, todo aquele que crê, todo ser humano que crer em Jesus, não pereça, não morra. A morte aqui não é a morte física, porque a morte física todos nós passaremos, mas a morte eterna. Após a morte física existe uma vida eterna e uma morte eterna. E Deus mandou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. E como disse Jesus, vida em abundância. Então, esse grande amor de Deus por nós seres humanos, pela humanidade, fez com que o Pai doasse para nós o seu único Filho. Para que nós hoje, nós que cremos, todo aquele que crê, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas acham que quando a gente morre, acaba tudo. Acaba a matéria, porque do pó nós fomos formados, como diz lá no livro de Gênesis, e ao pó nós voltamos. Mas a Bíblia diz que Deus, após ter feito o homem, Ele soprou com o seu espírito nas narinas do homem, dando o quê? Fôlego de vida. E é esse fôlego de vida que faz com que nós sejamos quem somos. A Ilka é o que ela é por fora, mas principalmente por dentro. O que acontece no momento que a gente morre? O espírito sai do nosso corpo. E o nosso corpo fica inerte, sem vida. Só serve para ser enterrado, porque se ficar vai apodrecer. Mas é esse espírito que não morre, que é imortal, o qual irá comparecer diante do Todo-Poderoso no dia do Senhor para prestar contas. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu creio em Deus. Gente, é muito fácil crer em Deus. É fácil porque a própria natureza revela Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Não há linguagem, não há fala, mas nele se faz ouvir a sua voz. Então, queridos,
A natureza revela Deus. Mas, como diz o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. E por isso que Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, queridos, não existe outra maneira de chegarmos até o Pai, de alcançarmos essa vida eterna. A única maneira é humildemente, com o coração cheio de compaixão, de arrependimento, confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o segredo é esse, é crer em Jesus, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E o autor de Paulo aos Romanos, né, Romanos 5,8, diz que não existe prova maior do que esta, de alguém dar o seu filho por nós, né? Não existe prova maior do que essa de amor. E Deus fez isso por nós. Nos deu o seu único filho, para que nós hoje tivéssemos essa certeza, a certeza da vida eterna, que quando tudo acabar aqui, quando os meus olhos fecharem, os nossos olhos fecharem, quando o Espírito sair, nós teremos uma morada eterna. E Jesus garantiu isso para nós, né? Eu lembro que quando ele estava antes de ser preso, ser julgado, condenado à morte, ele começa a confortar os seus discípulos lá em João 14. E Jesus começa dizendo no início do capítulo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou, ele foi. E vou preparar lugar para que onde eu esteja, onde Jesus estivesse, nós também estivéssemos. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nenhum homem se perca, que nenhum homem vá para o inferno. Gente, o inferno não foi feito para nós, seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, seus demônios. Mas o homem, infelizmente, através da sua liberdade, ele fez essa opção de seguir o caminho do mal, de seguir as atrações do mundo, as atrações de Satanás, e cada vez mais se afastando de Deus. Mas Jesus continua dizendo: vinde a mim você que está cansado, está oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite não é meu, o convite não é da igreja, o convite é de Jesus Cristo. O convite de Jesus é para mim, para você. Eu já aceitei esse convite. Eu já disse sim, Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser obediente a ti, eu quero te amar, eu quero ser fiel. E a cada dia uma luta, amados. É uma luta diária, para que cada dia nós venhamos nos parecer mais com Jesus. Cada dia mais viemos a ser imitadores de Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É um desafio, porque a todo momento somos tentados, a todo momento passamos, porque somos humanos, somos carne, a todo momento estamos sendo puxados, levados. Mas eu sempre costumo dizer, o segredo para viver uma vida com Deus é termos uma intimidade com Ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E temer aí não é ter medo, é ter respeito, ter reverência, ter temor. Saber quem Deus é e saber quem eu sou. Isso é temer. E nós somos convidados nessa manhã a nos achegarmos a Ele. Ele já fez a parte dele, nos doando o que tinha de mais precioso. O seu único Filho, Jesus Cristo. Cabe a nós hoje, a mim, a você, a todos nós, abrirmos o nosso coração e dizermos: sim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo Jesus como meu Salvador, eu quero seguir esse caminho, um caminho que muitas vezes não é fácil, é árduo, caminho difícil, com pedras no caminho, um caminho estreito,
mas um caminho que a gente tem uma companhia maravilhosa, a companhia de Jesus, porque Ele disse, não tenham medo, eu estou contigo até o final dos séculos. Eu estarei com vocês. E finalmente nos comprometermos. Falar, dizer que tem Deus é muito fácil. Agora ter uma vida de obediência, de fidelidade e compromisso com Deus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a cada vez mais sermos compromissados, cada vez mais amarmos esse Deus maravilhoso. Todos os dias quando eu acordo, muito obrigada, Deus, por esse dia, muito obrigada por Jesus, esse presente maravilhoso que o Senhor deu para nós, porque é através de Jesus que nós podemos chegar até a presença do Pai. Nós podemos abrir o nosso coração, podemos confessar nossos pecados, podemos dizer para Deus, Senhor, eu estou me sentindo assim, assado. Antes não acontecia isso não, mas hoje, através do novo e vivo caminho que é Jesus, nós podemos fazer isso. E se você que está me ouvindo ainda não tomou essa decisão, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Eu lembro que certa vez eu fui pregar em uma igreja, lá em São Cristóvão, aqui em Sergipe, e tinha um rapaz na igreja, e quando eu fui à porta cumprimentar os irmãos, ele chegou para mim e disse, missionária, eu gostei tanto da palavra da senhora, eu queria tanto receber, mas eu sou tão jovem, eu tenho uma vida pela frente, e eu sei que se eu aceitar, eu vou ter que mudar de vida. Eu disse, meu filho, você não sabe do dia de amanhã. O dia da salvação é hoje. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça os vossos corações. O dia da salvação é o dia que você ouve a palavra de Deus. Ele disse, mas eu não estou preparado. Eu fiz, tá bom. 2 semanas depois, eu recebi a visita de um irmão daquela igreja, lá em casa. E ele disse, missionária, tem uma notícia muito triste para te dar. Eu disse, o que foi? Aconteceu algo? Ele, sim. Lembra daquele rapaz que conversou com a senhora na porta da igreja, que era jovem? Eu se lembro. Eu fiquei marcada com ele, porque ele disse que era muito jovem para aceitar Jesus. E ele disse, ele faleceu. Ele vinha pela rodovia João Bebe Água, né, que é uma rodovia também que liga São Cristóvão a outros locais. E numa curva, um caminhão bateu e ele faleceu na hora. E eu me lembrei das palavras dele, missionário, eu sou tão jovem, eu tenho tantas coisas para viver aí na minha vida, eu não posso aceitar Jesus agora. Então, queridos, o dia da salvação é hoje, é o dia que você ouve a palavra, o Espírito Santo fala ao seu coração. O dia da salvação para aquele jovem era naquele dia, mas ele, por livre e espontânea vontade, adiou, porque se achou muito jovem. Então, queridos, não adie. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia debaixo da proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.